Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de maio de 2025. Esforços de paz, onde a Rússia ataca e a Ucrânia se defende e contra-ataca. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. E quero especialmente a você que está assistindo a esse vídeo, pedir que inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Os esforços dos Estados Unidos da América para impor um cessar-fogo esbarram em obstáculos paradoxais, além da intransigência russa. E não é tarde demais para os Estados Unidos, na minha opinião, mudarem de curso, porque apesar dos fatos deles assinarem esse acordo de minerais, chamado também acordo de terras raras, que eles já forneceram, deram uma pequena parte de armamento e treinamento que vai ser preciso necessária, ainda falta muito. A Ucrânia precisa de muito mais equipamento. E a Ucrânia considera os Estados Unidos como seu aliado principal, graças à paciência, à capacidade diplomática e de liderança de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. As negociações de cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia chegaram a um impasse crítico. Elas estão no impasse crítico. A Rússia continua suas operações ofensivas, enquanto a Ucrânia persiste nos esforços defensivos e na região, algumas regiões especificamente, ela faz contra-ataques e tem feito com sucesso. E isso aqui é uma coisa complicada, porque na realidade alguns cessar-fogo foram aceitos pela Rússia que ela não cumpriu. Então aí disseram, aí ele impôs, depois que saíram da reunião lá da Arábia Saudita, ele impôs uma série de condições, ele que eu digo o ditador russo, que não foram discutidas, ou pelo menos o lado dele tinha concordado. Aí chegaram em Moscou, o ditador disse, não é isso que eu quero. Só que ele tinha concordado quando telefonaram para ele antes de assinar o acordo. Mas esse é o traidor ditador da Rússia. Para o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e para o enviado especial dele, o Steve Witkoff, a possibilidade de remodelar o relacionamento russo-ucraniano por meio de algumas oportunidades comerciais muito atraentes nunca vai se concretizar, enquanto os dois lados continuarem a atirar um no outro. Trump, ele tenta pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a aceitar termos desfavoráveis, o pior que desfavoráveis, de uma verdadeira rendição para a Rússia. Enquanto ele tenta persuadir o presidente russo, vejam bem, persuadir o presidente russo com tudo o que ele exigia, exceto as chaves de Kiev, mas sem sucesso. Né? Então ele está persuadindo tudo, que ele está entregando tudo, menos Kiev. Né? Então, e a guerra assim vai continuar. A Rússia sofreu baixas até agora, nesses 3 anos, mais de 3 anos, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui o número exato aqui, 958.150 baixas, incluindo mortos e feridos. Desde 1º de abril até a data do último dia de abril, eles tiveram 1.173 baixas por dia. E no total do mês de abril deu 35.190 baixas. É que eu quero dizer o seguinte, com esse número total que eu dei de 958.015, que vai chegar no dia 9 de junho, apenas comparar com o dia 9 do dia da festinha, do comitê, do petit comitê, do coquetel, que estão com medo de botar a tropa na rua para desfile, acho que a Ucrânia não vai atacar o desfile, mas vai passar de 1 milhão de mortos, não, 1 milhão de baixas. Vai ter muitos mortos aí, é muito grande, mas essa média é de um mês, é uma média que eu digo é falsa, ela não espelha a realidade. Se você pegar um período maior, teve meses que teve 45, 40 mil baixas, o exército teve, ou seja, a média vai lá para 1.400, entre 1.400 a 1.500 baixas naquele mês específico. Então não espelha, mas se considerar só isso, vai passar de 1 milhão. Então eles têm que se esforçar para não atacar e não ter tantas baixas. Mas a resposta do Kremlin às suas atrozes, criminosas
ataques contra a Ucrânia, ataques civis principalmente, é que para isso a resposta tem sido alvejar deliberadamente escolas, casas, igrejas, hospitais, maternidades, supermercados. Isso é isso que eles estão fazendo. Após os ataques no Domingo de Ramos, naquele domingo que morreram 37 civis ucranianos, crianças inclusive, adolescentes inclusive, e 117 feridos, agora não sei se subiu, eu não me atualizei nesse número, mas o ditador russo, Vladimir Putin, reconheceu que ataques contra objetos civis são realizados, ele falou, se forem usados aqueles ambientes que eles atacaram por militares de Kiev, ele chamou assim, sem apresentar qualquer prova, ele disse, ele falou isso, mas não apresentou prova nenhuma. Então essas são pessoas que consideramos criminosas e que deveriam receber uma retribuição merecida pelo que fizeram. Elas receberam essa retribuição, isso foi feito precisamente para puni-las, mas ele se falou sobre Sumi, que ele está tentando atacar, não chega, o exército ucraniano não deixa ele passar da fronteira para dentro, ele com raiva foi lá numa data, ele que se diz ortodoxo, que é uma grande mentira, um cara como esse não pode ter religião, é apenas para propaganda interna dentro da Rússia, punir essa gente inocente, que é isso. Esse é o ditador russo. Não, analisando sob esse aspecto de vista, não vai ter paz. Né? Aí ele também diz o seguinte, não, a Ucrânia tem que parar e nós paramos de atirar, né? Mas a Ucrânia está se defendendo, então quem tem que parar antes? É a Rússia que está atacando ou quem está se defendendo? Claro que a Rússia ela está atacando, ela parou de atacar, se marcar um dia, naquela hora, naquele dia a Rússia não atacar mais, a Ucrânia não vai atacar mais também. Então, quando a Ucrânia continuou bombardeando eles depois, quando deveria ter o acordo de cessar-fogo funcionar, ela continuou retribuindo os ataques da Rússia, que não parou. Então é muito cínico, é muito criminoso, é muito maldoso, é um maldito ditador. A maioria das vítimas que têm morrido são causadas por mísseis de longo alcance e munições, drones menos. Drones são mais estragos materiais, eles não têm tanto poder de explosão, poder de fogo. O míssil é muito grande a força de um míssil, né? E muitos desses mísseis, e também a munição flutuante, as bombas glide, né? Chamadas bombas glide, eles também têm um poder de matar, né? Mais do que os drones. E eles vieram, a maioria deles vieram da Coreia do Norte e do Irã. E a frustração, justamente, segundo informações da Casa Branca agora, que parece que estão frustrados, é que o presidente Trump gostaria que os tiroteios, ele chamou assim, parem. O presidente, para que a guerra pare, que a morte e o sofrimento parem. E ele acredita com razão que a única maneira de acabar com essa guerra é negociar o seu fim. Isso aqui foi a Casa Branca, a porta-voz que falou isso. Mas o presidente Trump parece querer apenas negociar com Putin, que é de fato o que ele faz. Ele negocia com Putin, dá tudo que o Putin pede, comunica à Ucrânia que não aceita e ele dita ordens para Zelensky e pressiona os países europeus que estão fornecendo apoio militar à Ucrânia que não forneçam. E isso é o que está acontecendo hoje. Né? Ele está preocupado com as baixas russas, o Trump, mas raramente menciona, ou melhor, raramente eu não diria, nunca vi ele mencionando as mortes de civis ucranianos, chegando a retirar os Estados Unidos da América. Isso eu achei o fim da picada. Do Centro Internacional para o Processo do Crime de Agressão e de Crimes de Guerra na Ucrânia. Então existia essa comissão, né, que eles chamavam de Centro Internacional, que a União Europeia, diversos países aliados que não fazem parte da União Europeia também, o próprio Estados Unidos, que estavam organizando a documentação e ele retirou para crimes de guerra contra a Rússia, para processar a Rússia contra crimes de guerra, ele retirou. Né? Então, são atos, gestos, que não são gestos pequenos, são gestos fortes e contrários à Ucrânia. Então, é uma situação em que eu acho que essa guerra vai continuar. O próprio Jorge Barros, que é do Instituto para o Estudo da Guerra, ele disse, com sede em Washington, o Kremlin está rejeitando as propostas de Trump. A única coisa que a Rússia está disposta a negociar são os termos da capitulação dos Estados Unidos da América e a rendição da Ucrânia. E a Rússia está perdendo a guerra. Com esse número de baixas, com o número de aviões que ela já perdeu, de navios que ela já perdeu, né? E tanques de guerra, etc., não dá para dizer nunca que eles estão ganhando a guerra. Né? Isso não é vitória, é mais parecido com humilhação.
Putin não respeita a equipe de Trump. Em vez disso, ele zomba deles, assim como seus propagandistas. A Rússia não tem intenções, no meu ver, de parar de atacar a Ucrânia. Trump deu um passo à frente para Putin. E nos últimos 100 dias, o Kremlin tomou um passo à frente. O presidente russo acredita que está vencendo e que Trump não o impedirá. Ele estava certo até agora, nos termos de Sun Tzu, aquele que publicou A Arte da Guerra, aquele chinês. Ele disse que tem que conhecer o inimigo e a si mesmo. Só que a Rússia acha que não conhece o inimigo e não conhece nem a si mesmo, por causa disso que está perdendo. E o Kate Kellogg, que é o enviado especial, o general do exército americano, está na reserva agora, mas ele está atuando junto à Ucrânia nesse processo de paz em nome de Trump. Ele disse o seguinte: a Rússia não está vencendo essa guerra, a Rússia não fez nenhum avanço significativo no último 1 ano e meio, eles não tomaram a cidade de Kiev, a capital, não avançaram para o oeste do rio Dnipro, não tomaram Odessa. Né? Então, o ditador russo, de fato, está perdendo a guerra. No entanto, isso via uma mensagem a Putin. Ainda não se sabe se ele reconhece ou não essa mensagem, se ele tem essa capacidade ou se ele quer. A disposição de Trump em defender seu novo investimento conjunto multibilionário, né, o seu novo investimento na Ucrânia, acho que ele vai ter que mudar de postura. Senão o acordo que ele assinou com a Ucrânia sobre terras raras, dos minerais das terras raras, não vai dar em nada e não vai a lugar nenhum. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. A você que assistiu, tenho certeza que gostou, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.